Você já enfrentou momentos em que tudo parecia conspirar contra você? Momentos de solidão, desafios e escolhas difíceis, onde cada passo parecia mais pesado que o anterior. Esse sentimento de luta e provação é algo que muitos de nós enfrentamos, mas há uma história que ilumina essas situações de forma poderosa. A jornada de Jesus no deserto, onde ele enfrentou tentações após 40 dias de jejum, não é apenas um relato bíblico, mas uma fonte inesgotável de lições práticas e espirituais. Ao longo deste vídeo, vamos explorar profundamente como Jesus enfrentou esses desafios. Mais do que apenas resistir às tentações, ele nos deixou um exemplo sobre força interior, fé inabalável e a capacidade de crescer espiritualmente em meio às dificuldades. Vamos entender como esses ensinamentos podem ser aplicados aos nossos próprios desertos, aqueles momentos em que somos testados e moldados. Prepare-se para descobrir insights transformadores que não só fortalecerão sua fé, mas também oferecerão ferramentas para superar os desafios modernos. Assim como Jesus enfrentou suas provações, você também pode sair mais forte dos seus momentos de dificuldade. E para começar, vamos nos aprofundar no contexto histórico dessa jornada, entendendo o cenário e as circunstâncias que levaram Jesus ao deserto. O deserto sempre foi um cenário marcante na Bíblia, carregado de simbolismo e significados profundos. Ele não é apenas um espaço geográfico, mas um local de transformação espiritual, onde as maiores lições de fé e resistência foram aprendidas. Quando Jesus foi conduzido ao deserto, isso marcou o início de sua missão pública, um período de preparação espiritual que refletiria diretamente em sua jornada ministerial. Para os antigos judeus, o deserto era visto como um lugar de provação, mas também de renovação, um espaço onde a alma era purificada e a verdadeira força interior era revelada. Essa simbologia não é nova. O deserto foi palco de muitos momentos decisivos na história bíblica. Foi lá que o povo de Israel vagou por 40 anos, aprendendo a depender exclusivamente de Deus em meio à escassez e ao desafio. O número 40, por si só, tem um significado profundo nas Escrituras, associado a períodos de testes, provações e preparação. Assim como Israel, Jesus enfrentou 40 dias no deserto, mas desta vez ele o fez de forma diferente, não como uma consequência de desobediência, mas como um ato de obediência e submissão ao plano divino. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto imediatamente após o batismo, um evento de extrema importância espiritual e simbólica. No momento do batismo, ele foi publicamente declarado como Filho de Deus, um reconhecimento divino e uma validação de sua missão. O contraste, então, é significativo. Do momento de celebração e exaltação pública, ele é levado ao isolamento total. Esse contraste revela uma verdade universal sobre a vida espiritual. Muitas vezes, os momentos de maior glória são seguidos de provações intensas que testam nossa fé e caráter. O ambiente físico do deserto intensifica ainda mais o desafio. Imagine um lugar árido, com dunas sem fim, calor escaldante durante o dia e frio cortante à noite. Sem água, sem sombra, sem conforto. Essa paisagem desoladora reflete o peso espiritual do desafio que Jesus enfrentou. É nesse tipo de ambiente que as distrações desaparecem e a essência de quem somos é revelada. Jesus, sem companhia, sem alimentos, enfrentou não apenas o desgaste físico, mas também o embate espiritual mais profundo, onde as tentações se tornam mais intensas e a necessidade de confiar em Deus é absoluta. Esse isolamento extremo também é um elemento crucial para entendermos a profundidade da provação de Jesus. Ele estava completamente desconectado do mundo exterior, sem a presença de amigos ou familiares, sem as facilidades que normalmente usamos para amenizar as dificuldades. Foi um confronto direto com a tentação, com a fome, com as limitações do corpo humano e com a total dependência de Deus para sobreviver. O deserto, portanto, se torna um símbolo de entrega total, de uma fé que não pode ser abalada pelas circunstâncias externas. Ao longo desses 40 dias, Jesus jejuou, mostrando disciplina e foco. O jejum em si tem um significado espiritual profundo, simbolizando a negação das necessidades físicas para buscar um estado elevado de comunhão com Deus. Ele escolheu se privar daquilo que o corpo necessitava para fortalecer o espírito, mostrando que, mesmo nas condições mais extremas, a fé e a dependência de Deus são suficientes para sustentar. Agora que entendemos o contexto histórico, cultural e espiritual dessa jornada,
podemos explorar as tentações específicas que Jesus enfrentou. Cada uma delas carrega um significado profundo e revela lições que podemos aplicar diretamente às nossas próprias vidas. Após 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, Jesus enfrentou um dos momentos mais marcantes de sua vida. Este período de provação culminou em 3 tentações que não apenas testariam sua resistência física e espiritual, mas também definiriam os fundamentos de sua missão e ensinamentos. Essas tentações carregam simbolismos profundos, aplicáveis a cada um de nós, porque representam desafios universais que enfrentamos em diferentes aspectos da vida. A forma como Jesus respondeu a cada uma delas nos oferece lições valiosas sobre fé, autocontrole e integridade. A primeira tentação é direta e apela a uma das necessidades humanas mais básicas: a fome. Após o longo período de jejum, o diabo se aproxima e sugere que Jesus transforme pedras em pão para saciar sua fome. Para qualquer um, essa proposta poderia parecer razoável. Afinal, Jesus tinha o poder para realizar o milagre e, naquele momento, seu corpo físico estava exausto. No entanto, sua resposta transcendeu a necessidade imediata. Ele afirmou: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Essa declaração vai além do contexto do deserto. Ela nos ensina que, embora as necessidades físicas sejam importantes, elas não devem ser nossa prioridade absoluta. Jesus mostrou que há algo mais profundo e duradouro que sustenta o ser humano: a conexão com Deus e a dependência de sua palavra. Quantas vezes, em nossas vidas, somos tentados a colocar as necessidades materiais acima do espiritual? Essa lição é um convite para buscar equilíbrio e lembrar que nossa essência não está apenas no que consumimos ou possuímos, mas naquilo em que acreditamos. A segunda tentação é mais sutil e apela ao orgulho espiritual. O diabo levou Jesus ao pináculo do templo, o ponto mais alto, e sugeriu que ele se lançasse de lá, confiando que os anjos de Deus o salvariam. Para tornar a proposta ainda mais convincente, o diabo citou passagens das Escrituras, distorcendo-as para justificar sua sugestão. Aqui, a tentação não é apenas física, mas emocional e espiritual. Um desafio para Jesus provar que era o Filho de Deus. A resposta de Jesus foi firme e cheia de sabedoria: "Não tentarás o Senhor, teu Deus." Ele rejeitou a tentação de usar sua posição divina para provar algo, mesmo quando desafiado. Essa resposta nos ensina uma lição importante sobre humildade e confiança. Quantas vezes, em momentos de dúvida, buscamos sinais ou exigimos provas de Deus? Jesus nos mostra que confiar em Deus não significa testar sua fidelidade, mas sim aceitar que Ele está no controle, mesmo quando as evidências não são claras. Além disso, essa tentação revela um perigo que enfrentamos em nossos dias: a manipulação das palavras para justificar ações que vão contra nossos valores. Jesus demonstrou discernimento ao reconhecer o engano e rejeitar a tentativa de usar as Escrituras de forma incorreta, nos inspirando a sermos cuidadosos ao interpretar verdades espirituais. A terceira tentação é a mais explícita e a mais sedutora. O diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e suas riquezas, oferecendo-os em troca de adoração. Essa proposta foi um apelo direto à ambição humana, o desejo de controle, de poder e de glória. No entanto, Jesus rejeitou categoricamente a oferta com uma declaração poderosa: "Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele prestarás culto." Essa tentação nos desafia a refletir sobre nossas prioridades e lealdades. Quantas vezes somos tentados a comprometer nossos valores em troca de conquistas materiais ou reconhecimento? Jesus nos lembra que a verdadeira riqueza está na fidelidade a Deus e que o valor espiritual é eterno, enquanto o poder e as posses terrenas são passageiros. Além disso, essa tentação destaca uma escolha que enfrentamos constantemente: a de seguir atalhos que parecem vantajosos, mas que comprometem nossos princípios. Jesus poderia ter escolhido o caminho fácil, mas ele sabia que o preço seria alto demais. Ele permaneceu firme, demonstrando que a integridade vale mais do que qualquer ganho momentâneo. Essas 3 tentações não são apenas relatos históricos, mas também representações de desafios que enfrentamos diariamente. A fome simboliza nossas necessidades e desejos físicos. O teste no templo representa o orgulho e a tentação de buscar validação ou provas externas de nossa fé.
E a oferta dos reinos terrenos é um lembrete das tentações do poder, da ganância e da ambição. Jesus enfrentou essas tentações com firmeza, sabedoria e dependência da palavra de Deus. Ele não recorreu a atalhos, não cedeu às propostas e permaneceu fiel à sua missão e identidade. Essas respostas não apenas reafirmaram sua força espiritual, mas também nos deram um modelo de como podemos resistir às tentações em nossas próprias vidas. Ao refletir sobre essas tentações, podemos enxergar nelas lições práticas para os desafios modernos. No mundo atual, somos constantemente bombardeados por tentações que nos afastam de nossos valores espirituais. Seja a busca pelo sucesso material, a necessidade de provar nossa importância ou a tentação de comprometer nossos princípios em troca de ganhos rápidos, esses desafios são ecos das provações enfrentadas por Jesus. Assim como ele, podemos encontrar força na fé e no discernimento. Suas respostas nos ensinam a valorizar o espiritual acima do material, a confiar em Deus sem exigir provas e a permanecer leais a nossos valores, mesmo quando as opções mais fáceis nos tentam. Ao compreender as 3 tentações de Jesus, somos chamados a aplicar essas lições em nossas próprias jornadas espirituais. Agora que exploramos essas provações, podemos aprofundar nosso entendimento sobre como resistir às tentações modernas e manter a integridade em nossas vidas. Os 40 dias que Jesus passou no deserto são repletos de simbolismo e significado espiritual. Este período não foi apenas uma preparação para sua missão, mas também um marco que conecta sua história à narrativa mais ampla das Escrituras. Na Bíblia, o número 40 aparece repetidamente, sempre associado a tempos de provação, transformação e renovação. Para Jesus, esses dias de jejum e isolamento representam um ciclo necessário de fortalecimento espiritual e resistência às tentações que definiriam sua missão e mensagem. O número 40 é profundamente significativo na Bíblia, sendo usado para marcar períodos de teste e renovação. O povo de Israel vagou pelo deserto por 40 anos antes de alcançar a terra prometida, um tempo em que eles foram moldados como nação e aprenderam a confiar em Deus. Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai antes de receber os 10 mandamentos, um tempo de preparação espiritual para um chamado divino. Elias, o profeta, também caminhou por 40 dias até o Monte Horebe, buscando orientação e força para sua missão. Esses exemplos destacam como o número 40 representa um ciclo espiritual, uma jornada que leva à transformação. Para Jesus, os 40 dias no deserto foram um momento de comunhão profunda com Deus e de confrontação com sua humanidade. Durante esse período, ele jejuou e enfrentou tentações, demonstrando que até nos momentos mais difíceis é possível manter a fidelidade e a integridade. Foi um tempo de fortalecimento interior, onde ele reafirmou sua identidade divina e se preparou para os desafios que viriam em seu ministério. Cada dia no deserto contribuiu para moldar Jesus, não apenas como homem, mas como Salvador. O deserto, como cenário, também carrega um simbolismo poderoso. É um lugar árido, desolado e aparentemente vazio, onde tudo que é supérfluo desaparece. É ali, na ausência de distrações, que enfrentamos nossa essência mais verdadeira. Para Jesus, o deserto se tornou um lugar de conexão com Deus, onde ele escolheu resistir às tentações e se preparar para sua missão. Este ambiente, que parecia hostil e sem esperança, revelou-se um espaço de crescimento e renovação. Na vida moderna, os 40 dias no deserto podem ser vistos como os períodos de dificuldades e provações que todos enfrentamos. Crises pessoais, desafios profissionais ou momentos de solidão podem se tornar nossos próprios desertos. No entanto, assim como Jesus enfrentou e superou seus desafios, nós também podemos usar esses momentos para crescer, aprender e nos conectar com algo maior. O deserto é um lugar de passagem, não um destino final, e a história de Jesus nos lembra que essas provações fazem parte de um processo maior de transformação e renovação. Ao refletirmos sobre o significado espiritual dos 40 dias de Jesus, somos chamados a aplicar essas lições em nossa própria jornada. Esses tempos de provação não são permanentes, mas podem nos moldar para algo maior. Eles são oportunidades de crescimento e fortalecimento, tanto espiritual quanto emocional. Assim como Jesus encontrou propósito e força em seu deserto, somos convidados a buscar sentido e resiliência em nossas próprias jornadas. Agora que compreendemos o simbolismo do número 40 e o significado dos tempos de provação,
podemos explorar como aplicar essas lições em nossa vida diária. Jesus nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe a possibilidade de encontrar crescimento e renovação. Os 40 dias que Jesus passou no deserto não são apenas uma história de superação espiritual, mas um verdadeiro manual de lições práticas que podem ser aplicadas em nossas vidas cotidianas. Assim como Jesus enfrentou fome, isolamento e tentações, todos nós passamos por períodos de dificuldade que testam nossa força emocional, física e espiritual. Esses momentos, que podemos chamar de desertos modernos, se manifestam em crises pessoais, pressões profissionais, dificuldades financeiras ou períodos de solidão e dúvida. A forma como escolhemos enfrentar essas provações determina não apenas nosso crescimento, mas também nossa conexão com nossos valores mais profundos. Uma das maiores lições da experiência de Jesus é a importância de manter o foco em nossos objetivos e valores, mesmo quando estamos cercados por distrações. Em um mundo onde somos bombardeados constantemente por estímulos, redes sociais, consumismo e a busca incessante por validação externa, é fácil perder de vista o que realmente importa. A resposta de Jesus à primeira tentação, ao recusar transformar pedras em pão, nos ensina a colocar nossas prioridades espirituais acima das necessidades materiais. Isso não significa ignorar nossas necessidades básicas, mas lembrar que há algo maior que nos sustenta: a conexão com nossos propósitos e nossa fé. Outro ensinamento fundamental é a resiliência diante da adversidade. Jesus enfrentou suas provações com calma, autocontrole e confiança absoluta em Deus. Ele não cedeu à pressão das tentações, mostrando que, mesmo em nossas horas mais difíceis, podemos encontrar força interior. No mundo moderno, a resiliência é uma habilidade indispensável. Enfrentamos pressões diárias no trabalho, em nossas relações e em nós mesmos, e a história de Jesus nos lembra que é possível manter a serenidade e superar esses desafios. A oração, a meditação e a reflexão são ferramentas que podem nos ajudar a fortalecer nossa fé e nos manter firmes quando enfrentamos dificuldades. Os 40 dias de Jesus também nos ensinam a valorizar os momentos de solitude. Muitas vezes, temos medo da solidão, mas esses períodos podem ser transformadores se os usarmos para refletir e crescer. No deserto, Jesus teve a oportunidade de se reconectar com Deus e fortalecer sua missão. Na vida moderna, os momentos de isolamento podem ser uma chance para redefinir nossas prioridades, buscar clareza e renovar nosso espírito. Em vez de temer a solidão, podemos abraçá-la como uma oportunidade para ouvir nossa própria voz e entender o que realmente importa. Outro ponto importante da jornada de Jesus é o reconhecimento de que toda provação é temporária. O deserto não é um destino final, mas uma passagem que leva a algo maior. Assim como Jesus saiu do deserto fortalecido para iniciar seu ministério, também podemos ver nossas dificuldades como oportunidades para nos preparar para desafios futuros. É nos momentos mais difíceis que aprendemos mais sobre quem somos e do que somos capazes. Essas experiências nos moldam, nos preparam e, muitas vezes, nos revelam forças que não sabíamos que tínhamos. Por fim, a experiência de Jesus nos lembra que não precisamos enfrentar nossos desertos sozinhos. Ele foi sustentado por sua fé e sua conexão com Deus. Nós também podemos buscar apoio espiritual, emocional e até comunitário em tempos de dificuldade. Cercar-nos de pessoas que compartilhem de nossos valores ou buscar orientação em nossas crenças pode fazer uma enorme diferença durante períodos de provação. Ao refletir sobre os 40 dias de Jesus no deserto, podemos extrair uma mensagem clara: os desafios não são apenas testes, mas oportunidades de crescimento. Eles nos permitem alinhar nossas prioridades, fortalecer nossa fé e nos preparar para o que está por vir. Seja enfrentando as tentações da vida moderna ou lidando com as dificuldades do dia a dia, podemos usar os exemplos de Jesus para encontrar propósito, força e resiliência em nossos próprios desertos. Agora que entendemos como aplicar essas lições na prática, vamos explorar maneiras específicas de incorporar esses ensinamentos em nossa rotina e transformar dificuldades em aprendizado. Os 40 dias de Jesus no deserto nos ensinam que as provações não são apenas momentos de dificuldade, mas também oportunidades de crescimento. Ele enfrentou fome, solidão e tentações, mas emergiu mais forte e preparado para sua missão. Essa jornada é um lembrete poderoso de que até os momentos mais difíceis têm um propósito maior.
Pense nos seus próprios desafios. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, como se estivéssemos vagando por um deserto sem fim? Esses momentos podem parecer intermináveis, mas a história de Jesus nos mostra que eles não são o fim, e sim o começo de algo maior. Assim como ele resistiu às tentações e permaneceu fiel ao seu propósito, também podemos encontrar força e significado em nossas provações. Jesus nos ensina a encarar as dificuldades com fé, resiliência e coragem. Ele nos lembra que não estamos sozinhos em nossos desertos. A conexão com Deus, com nossos valores e com nossas crenças pode ser a luz que nos guia em meio às sombras. Não importa quão árido seja o terreno que você esteja percorrendo, sempre existe um caminho para a transformação. Encare cada desafio como uma oportunidade de aprender, crescer e se aproximar de sua verdadeira essência. Assim como o deserto moldou Jesus, os desertos da vida também podem nos moldar. Eles nos ajudam a descobrir nossa força interior, a redefinir nossas prioridades e a lembrar do que realmente importa. A jornada de Jesus é uma inspiração para todos nós. Ela nos convida a confiar, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrar que, com fé, podemos superar qualquer dificuldade. Não importa qual seja o deserto que você esteja enfrentando hoje, lembre-se, ele é apenas uma passagem. E assim como Jesus encontrou propósito em seu deserto, você também pode encontrar propósito no seu. Agora, com essas reflexões, lembre-se de olhar para frente com esperança. O deserto é temporário, mas a força que você constrói nele pode durar para sempre. Os 40 dias que Jesus passou no deserto nos mostram que, por mais árduo que seja o caminho, sempre há uma luz ao final. Suas provações foram uma preparação para algo maior, e essa história nos inspira a encarar nossas próprias dificuldades com resiliência, coragem e fé. Agora é o momento de levar essas lições para a sua vida. Pense nos desafios que você enfrenta hoje. Quais são os desertos que estão moldando você? Use este exemplo para lembrar que nenhum deserto dura para sempre. Assim como Jesus saiu fortalecido, você também pode superar suas provações e emergir mais forte. Compartilhe nos comentários o que você aprendeu com essa reflexão. Quais momentos na sua vida se assemelharam a um deserto? Como você encontrou forças para atravessá-lo? Sua história pode inspirar outras pessoas a continuarem suas jornadas. Se você sentiu que esse vídeo trouxe alguma clareza ou conforto, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Sua interação ajuda a levar essas mensagens a mais pessoas, criando uma comunidade que valoriza crescimento, propósito e fé. Lembre-se, os desafios são passageiros, mas a força e a sabedoria que você ganha ao enfrentá-los permanecem para sempre. Nos momentos mais difíceis, olhe para frente e mantenha a fé. O deserto pode ser árido, mas ele é apenas um trecho do caminho para algo maior. Agora, leve essa reflexão para o seu dia a dia. Que as lições dos 40 dias de Jesus no deserto iluminem seus passos e fortaleçam sua jornada. Até o próximo vídeo, e que você encontre propósito e força em cada etapa do seu caminho.